Alô pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com todos. Então vamos começar hoje, né? Vai ser o primeiro episódio, vamos dizer assim, da minha história. E ao longo dos episódios eu vou inserir muita coisa, eu vou falar muita coisa e eu vou pedir a vocês uma coisa. Que no final de cada episódio, que vocês me derem a honra de assistir, que vocês deixem um comentário, por favor, no chat, que eu vou ler esses comentários, inclusive com os questionamentos a respeito do episódio, não a respeito de outras coisas da minha vida que eu ainda vou contar, mas que muita gente já sabe, pelo menos por alto, né, e que já viu eu falando em live ou presencialmente mesmo, não sei, ou leram o meu livro, né? Então, eu vou pedir para que vocês se atenham somente no episódio, tá? Para que a gente não ultrapasse o sinal, vamos dizer assim, antes de chegar ao episódio propriamente dito, que vocês tenham a dúvida, né? Então vamos falar somente a respeito desse episódio, que é o primeiro. Espero que vocês gostem, aceito sugestões, obviamente estou aberto a isso. Já falo logo que eu não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha história, da minha verdade, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo até hoje. O restante, cada um é dono da sua verdade. Vou evitar a linguagem religiosa, porque eu não sou um religioso, ok? Vocês vão entender isso ao longo dos episódios. E qual é a minha ligação hoje em dia com a espiritualidade, vamos chamar assim. Então, espero que vocês gostem. Por favor, gostando, deixa o like, por favor, tá bom? Aperta aí o like, o sininho, se inscrevam, compartilhem, que isso é muito importante para que esse canal cresça e eu possa, então, ter condições, inclusive ter um encorajamento da parte de vocês, né, a motivação para que eu continue fazendo isso e que mais pessoas possam ouvir a minha história e quem sabe através do que eu for narrando ao longo dos episódios, quem sabe eu possa ajudar de alguma forma e as pessoas até podem entrar em contato comigo, ok? Obrigado, então vamos chamar a vinheta e vamos rapidamente para o episódio. Vamos lá. É isso, estamos aqui para o primeiro episódio, então, que vai partir do meu nascimento, né? Eu vou tentar manter uma ordem cronológica para vocês entenderem a respeito do que vem acontecendo comigo desde o meu nascimento. Eu sou uma pessoa que nasceu prematura, né? 7 meses, em São Paulo, capital. E desde pequeno tive muitos problemas de saúde, tá? Meu primeiro ano de vida quase que eu não vingo, né? Foi muito complicado entre idas e vindas ao hospital, né? E eu tinha um médico, um pediatra que sempre me acompanhou na minha infância, chamava-se Dr. Heleno. Infelizmente eu não sei o sobrenome dele, não me lembro. E esse médico, então, em determinado momento, teve que me internar, porque eu chorava muito. Eu tinha um problema naquele momento de estar chorando demais, como se fosse uma dor, alguma coisa. E eu fiquei internado, né, no hospital. E num desses dias que eu chorava, minha mãe já não aguentava mais, porque minha mãe passava as noites no hospital, né, comigo. Não aguentava mais me ouvir chorar. Aquilo criava, segundo ela falava, minha mãe, um sofrimento muito grande para ela. Imagina, uma mãe, né, ver o filho chorar e ninguém ter o que fazer, vamos dizer assim. E numa madrugada, ela, cansada, adormeceu, obviamente, num quarto para visitantes, né, no hospital. E eu estava numa UTI, né, semi-intensiva, vamos dizer assim.
E eu chorava muito, ela acordou com o meu choro, muito assustada, e ela diz que automaticamente ela levantou porque ela não aguentava mais e foi chamar o médico, porque o médico nesse dia estava de plantão. Isso devia ser por volta de 3h30, quase 4 horas da manhã. Ela foi na sala dos médicos, né, onde os médicos descansam, os que estão de plantão, e acordou o meu médico, apavorada, né, com o choro, não aguentava mais, e assim, meio desesperada. O meu médico levantou, ainda meio sonolento, porque ele estava descansando, obviamente, e falou: olha, fica tranquila, isso é normal, mas de qualquer forma, só para a senhora ficar mais tranquila ainda, eu vou dar um pulo lá na UTI, né, na semi-intensiva, e vou ver como é que ele está. Né? Com as crianças lá, vou ver como é que ele está. Ele voltou, falou para minha mãe que era assim mesmo, que eu estava chorando por causa dos meus problemas e tal. E minha mãe pediu que não havia nada para fazer. Ele falou: não, eu vou dar uma medicação para ele e vai tranquilizar ele, a senhora vai poder terminar essa noite, descansar, e ele também e tal. E foi o que ele fez. Ele me deu uma medicação e foi descansar. Minha mãe voltou. Quando percebeu que eu descansei, voltou e foi dormir. Dali a pouco ela acorda, assustada, como se algo estivesse acordando ela, segundo as palavras dela. E volta lá na sala dos médicos, correndo. E novamente acorda ele e fala: "Eu só tenho que ver alguma coisa, porque ele está muito quieto." "Não, é assim mesmo, dona Olga", que era o nome da minha mãe. "É assim mesmo, eu dei a medicação para ele." "Não, mas está muito esquisito." Ele vai lá, ele falou: "Vou lá dar uma olhadinha." Quando ele foi lá, olhou, ele voltou correndo, muito afobado, chamou uma equipe dele lá e levaram o equipamento, fizeram, segundo depois eu fiquei sabendo, uma lavagem estomacal, né? Porque a medicação estava me matando, né? Eu tive uma espécie de um choque, acredito que seja um choque anafilático, provavelmente, da medicação. Claro que me calou, porque me dopou, né? E eu estava naquele estado morrendo, né? Então, eu já não chorava mais. Então, esse foi o primeiro grande susto de quase morte que eu tive. Eu tive vários, tá? E ao longo aqui dos episódios, eu pretendo falar para vocês, contar para vocês cada um deles. Eu tenho uma lista, né, anotada, eu sou muito cheio de métodos, né, muito metódico para certas coisas. E eu criei uma listagem com data, cronologicamente falando, né, da minha vida, de processos de iminência de morte ou quase morte que eu já passei até hoje. Mas enfim, isso vai ser para outro episódio. Então eu comecei assim, foi esse meu início de vida, né, com esse episódio de estar internado e tal. Bom, comecei a crescer, demonstrei uma certa qualidade de memória. Antigamente, as crianças não eram classificadas como crianças índigo, criança cristal, etc. Elas tinham uma classificação única, elas eram chamadas de criança prodígio. E eu estava nessa classificação segundo meu pediatra. Tanto é que ele aconselhou a minha família a não puxar muito por mim, porque poderia dar problemas, segundo ele. Não sei se hoje em dia o entendimento a respeito é o mesmo, mas ele falava que não podia puxar muito pela minha memória, pelo meu raciocínio, deixa ele ser mais criança. Mas meu pai, fazendo a barba, e eu gostava muito de ficar ali conversando com uns 4, 5 anos de idade com meu pai, na porta do banheiro, e ele fazendo a barba. E ele foi me passando o nome de todas as capitais do mundo. E eu fui decorando, aquela coisa de criança prodígio. Vocês estão acostumados, acho que, a ver isso em diversos programas de televisão. E é isso. Isso foi mudando a atenção cada vez mais para mim, né? A atenção foi desviada para mim, para essa coisa da memória, e alguns raciocínios, algumas coisas que eu falava que era
vamos dizer assim, adulto demais, né, para a minha idade. E quando eu fiz 6 anos, eu entrei para o chamado na época pré-primário, né, num colégio muito conceituado lá em São Paulo. Não que a gente tivesse condição financeira, mas eu acabei ganhando, em função disso tudo, da minha memória, da minha maneira de estudar, mesmo sendo criança, eu acabei ganhando uma bolsa, né? E lá eu conheci várias crianças que tinham condição financeira bastante abastada, né? E uma dessas crianças, um amigo meu, que se tornou meu amigo, chamado Luciano, era ele e a irmã dele, que eu não me recordo o nome. Ele tinha uma família muito abastada, o pai dele morava numa mansão, né, de 3 andares. E para vocês verem, né, ele estudava violino, a irmã estudava piano, enfim, tinha uma educação extremamente qualificada, né, com a condição financeira que a família tinha. E ele virou meu amigo. Então, o primeiro aniversário que eu fiz de 6 anos, que eu pude realmente comemorar um aniversário, um bolinho, uma festinha, uma coisa. Ele foi lá em casa. Foi lá em casa e o interessante é que ele me presenteou com um livro. Foi o primeiro livro realmente que eu ganhei na minha vida, de presente, que era sobre o espaço e os futuros projetos espaciais americanos, né, especificamente, que era o projeto Gemini, etc. Tal, que vieram antes do projeto Apollo e tal. Vocês já sabem sobre isso. E me chamou muito a atenção, eu fiquei muito satisfeito. Eu tenho esse livro guardado aqui, infelizmente eu não separei para mostrar para vocês, mas eu tenho esse livro guardado aqui. E foi me despertou, vamos dizer assim, tá? Me deu um start para coisas incríveis. Claro que naquela época eu já tinha algo diferente, assim, no sentido de estranho mesmo, para falar a verdade. Eu era uma criança que, quando brincava com os amigos, algumas vezes eu desaparecia e vinha a aparecer em outro local, né? Por exemplo, eu estava na casa de um amigo e aparecia no quintal da minha casa. E perguntava: como é que você veio até aqui? Eu não sabia, eu estava lá. Nunca soube. Nunca. Não posso dizer para vocês que eu vi ou senti alguma coisa, que eu estaria mentindo. Não. Eu simplesmente estava num lugar e depois estava em outro. E aquilo se tornou uma coisa normal para mim, só não para minha família, que achava aquilo muito estranho e não entendiam como aquilo acontecia. E aí veio também uma frase que ficou conhecida nas minhas lives, né? Que eu falo muito, que minha mãe me contou, né? Porque, obviamente, eu não lembro. Por volta dos meus 5 anos de idade, eu tinha uma frase corriqueira. Eu sumia da cama, ou seja, eu saía da minha cama de madrugada em São Paulo, capital, no bairro das Perdizes, e era muito frio. Naquela época, década de 1960, era muito frio em São Paulo. E eu saía de lá e era diversas vezes encontrado de madrugada, do lado de fora da casa, no terraço, no gramado, no jardim, olhando para o céu, tá? Só de bermudinha, só de pijama, descalço, olhando para o céu. E minha mãe, obviamente, ficava muito aborrecida com aquilo, passava um sabão, né? Dava uma bronca. E eu virava para ela e, de uma maneira quase que robótica, vamos dizer, como ela me dizia, eu virava para ela e falava essa seguinte frase: eu não gosto daqui, eu quero voltar para o lugar de onde eu vim. Essa foi uma frase recorrente, não sei quantas vezes eu falei isso para ela, quantas vezes isso aconteceu. Deus não está de madrugada na cama e está do lado de fora da casa, no jardim, olhando para o céu, fixo, parado. Nem minha mãe soube nunca me responder quantas vezes, nunca contou, mas foram inúmeras vezes
que isso aconteceu. E, e é isso. E eu, assim foi o começo da minha trajetória, com pensamentos diferentes, com raciocínios diferentes, com uma memória privilegiada, que me levou a ganhar um prêmio num colégio que eu estudava, esse mesmo que eu falei há pouco, só que já um ano depois, no primeiro ano, vamos dizer assim, do primário, naquela época era assim, né? Eu fui classificado, fui condecorado como o primeiro aluno da escola. Essa escola já era então no Morumbi, um bairro considerado de gente abastada, né? Gente com bastante condição em São Paulo. E eu estudava lá, né? E entre os 2.500 alunos do colégio, entre primário, ginásio, etc., como se falava antigamente, e etc., eu fui considerado pela diretoria como o melhor aluno, melhor desempenho de todo o colégio, de todos os períodos, ou seja, de manhã e de tarde. E com isso, eu fui levado à TV Bandeirantes, na época, e lá havia um programa onde havia um robô que conversava com as crianças, né? Era um programa infantil da época, né? Patrocinado por uma marca muito conhecida de bolo e doce e tal. E lá eu fui entrevistado, e lá eu ganhei presentes em nome do programa, por eu ser o melhor aluno do colégio tal, e tá. E eu tenho foto disso, porque um dos meus tios era fotógrafo, e na hora, pela televisão, pela tela da TV, ele fotografou a minha entrevista. Então eu tenho aqui também essa foto. E é isso, gente. Foi assim que começou. Depois disso, meu pai construiu 4 casas na cidade de Mongaguá, litoral de São Paulo, praia, né? Ao lado da Praia Grande, naquele litoral, onde mais para frente temos Itanhaém, temos Peruíbe, é naquela mesma faixa de praia, né? E ali meu pai construiu 4 casas, 3 foram vendidas e uma ficou para a nossa família, né? E eu comecei a frequentar então as férias escolares na praia de Mongaguá, onde aconteceu então a minha primeira abdução. E essa abdução eu vou contar em detalhes para vocês no próximo episódio, no episódio número 2. Obrigado por assistirem, obrigado por acompanharem, pelo interesse. Espero que tenham gostado e fiquem à vontade para comentar e sugerir. Obrigado. Até o próximo.